Olá, você que gosta de astrologia, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos e você está no canal Candelabro Astrológico, lugar onde se fala de astrologia de forma simples e fácil de entender. Bem, no vídeo de hoje vamos iniciar aqui uma série muito especial falando sobre o ponto mais importante do seu mapa natal, que é o ascendente. Algumas pessoas dão muita importância para o Sol, outros para a Lua, mas o ponto mais importante da sua carta natal, do seu mapa astral pessoal, é o ascendente. Porque o ascendente, ele representa você no mapa, a sua maneira de agir, a sua perspectiva, a aparência, a motivação primária. Então é muito importante você entender o seu ascendente, a sua simbologia, o que é que ele representa dentro da carta. Então, o que é o ascendente? O ascendente é o início da primeira casa terrestre. É justamente o ponto que está ascendendo na linha do horizonte no momento em que você nasce. No caso do mapa do Chico Anísio, o Sol estava prestes a nascer, a romper a linha do horizonte. Olha só, era quase dia. Então, o ascendente dele é Áries. Está bem posicionado aqui em um signo de fogo, cardinal, ativo ou yang, com umas características bem marcantes, regido por Marte. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o signo de Áries, depois falaremos sobre o ascendente em Touro, em Gêmeos, em Câncer, tá certo? Mas hoje eu quero que você entenda o que é o ascendente. É este ponto, é o início da casa 1, tá certo? Mesmo que esteja já no finalzinho de Áries, a maior parte da casa 1 esteja em Touro, por exemplo, ainda será Áries, tá certo? É o ponto onde essa linha do horizonte aqui está batendo, tá certo? Esse é o ascendente no seu mapa natal. Então, se você quiser conferir aí, né, qual é o seu ascendente, é justamente esse pontinho aqui no início da casa 1. Pois bem, então o que é que significa ter o ascendente em Áries? Como é que a gente interpreta essa simbologia? Então, Áries é uma casa de Marte, uma casa de fogo de Marte. Então, como o ascendente ele representa a nossa maneira de agir, quem tem ascendente em Áries traz muitas características do temperamento colérico, da liderança, mas também do pavio curto, né, de não gostar, de não levar desaforo para casa. É um signo cardinal de início de estação, então vai gostar de iniciar coisa, então traz a simbologia do pioneirismo, mas também da falta de persistência. É regido pelo deus da guerra, por Marte, então naturalmente vai ser um ascendente, uma pessoa com maneiras um pouco agressivas, mas também uma pessoa diligente, trabalhadora. A motivação primária de todos os signos de fogo estão relacionadas muito com o controle, com o poder. Signo de fogo quer o poder. De Áries, Leão, Sagitário, todos eles têm essa característica. Agora, Áries é o líder que gosta de dar o exemplo. Vamos lá, eu vou fazer a coisa acontecer, me sigam, né? Abrindo caminho, porque é um signo cardinal. Então, essa expressão do fogo, né, vai trazer esse desejo de ser o exemplo, de abrir caminho. Né? Não é aquele líder lá que vai lá e diz, faça isso. Não, ele quer abrir caminho, ele quer dar o exemplo. Então, são pessoas assim que têm essa característica bem marcante, são muito trabalhadoras, muito assim diligentes mesmo. Agora, podem não ter tanto tato assim, né? São bem diretas. Áries é um signo positivo, ou seja, Yang se expressa de uma forma direta, né? Então não tem meios termos, fala diretamente o que pensa e não quer nem saber. Se você for observar as histórias contadas sobre o Chico Anísio, ele era bem desse jeito mesmo, bem direto mesmo,
Muito interessante isso, né? Então, características também do ascendente, elas são importantes que você veja, também nesse caso, como é Áries regido por Marte, que você observe onde está o seu regente, ou seja, Marte. Então, Marte está posicionado em que casa, em que signo. Isso já vai revelar mais coisas sobre a motivação primária da pessoa. Quando eu falo motivação primária, eu estou me referindo àquilo que faz com que você faça determinadas coisas. Por exemplo, algumas pessoas fazem uma determinada ação visando dinheiro, ou visando conforto, ou visando aprender, ou visando ter segurança, ou visando controlar. Então, Áries, ele traz essas características. De fogo, ele faz as coisas querendo controlar, querendo liderar, querendo abrir caminho e querendo principalmente o controle, certo? As suas iniciativas são visando o controle. E a gente pode aprender mais coisas sobre essa característica ariana observando onde está posicionado o seu regente. Aqui no caso, por exemplo, a gente pode observar Marte posicionado aqui no signo de Leão e na casa 4. Poderia, se a gente fosse analisar esse mapa, não pelo sistema Plácidos, mas pelos signos inteiros, esse Marte estaria posicionado na casa 5, a casa da arte. Chico Anísio era um grande artista. O amor, o apego pelos filhos, também, né? Casa 5, casa da arte, a casa dos filhos. E o regente por exaltação, que a gente leva em consideração, está posicionado na casa 1. Né? Isso a gente leva em consideração também, a gente observa o que está presente na casa 1 ao avaliar, analisar as características de um ascendente. Então a gente vê que a capacidade de liderança do Sol, a inteligência, olha só, do Mercúrio na casa 1, Chico Anísio era um gênio, um grande gênio mesmo, Chico Anísio. Os personagens que ele criava, a forma como ele dramatizava todos eles, né? Os tipos, todos eles com uma voz, com uma personalidade, com uma característica. Certa vez eu vi um místico elogiando o Chico Anísio, dizendo que ele era uma pessoa muito evoluída, né? Uma alma muito antiga, muito experimentada, né? Muito evoluída realmente. E espero que vocês tenham entendido o que é o ascendente. Assim, a gente observa também, por exemplo, além do regente, dos planetas posicionados aqui também, que vão trazer também informações extras, os aspectos que Marte forma, que o ascendente também, os aspectos relacionados ao ascendente, isso tudo a gente leva em consideração para avaliar o perfil de uma forma mais integral. Mas com essas características você pode realmente identificar um ascendente em Áries. Se você tem, comente aí o ascendente em Áries, comente se bateu, traz essa característica de ser líder, de querer iniciar as coisas, de ser pioneiro, de ter pavio curto, de não ter muita persistência nas suas ações, um pouco agressivo, mas muito trabalhador, muito diligente, né? Estas são as características do ascendente em Áries. Então é isso, assim nós encerramos o nosso vídeo inicial aqui falando sobre os ascendentes. Espero que gostem e, se gostar, compartilhem, se inscrevam no canal e, caso queira fazer o seu mapa natal, a sua revolução, o seu mapa de sinastria, basta falar conosco entrando em contato por meio do WhatsApp na descrição do vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.